Mulher pobre fica grávida de um homem rico. Ele pensa estar sendo traído e a abandona, mas o que acontece depois deixa ele paralisado. Seja bem-vindo ao canal A Sua Melhor História. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta e comenta e compartilha. Maitê era uma moça pobre criada no interior. Seus pais, Alberto e Maria, trabalhavam na roça para poder sustentar sua família e não deixar nada faltar a Maitê. A casinha que eles moravam era muito precária, porém eles pagavam aluguel e não tinham como arcar com um valor maior para se mudarem para uma casa melhor. Eles tinham poucas condições financeiras, mas nunca se queixavam de nada. Atenção, amor e carinho nunca faltava naquela família. Os pais de Maitê cultivavam alimentos para sua família, sendo que ela sempre os ajudava e o restante os vendiam na feira da cidade. Uma tarde, Alberto e Maria estavam voltando da feira quando sofreram um acidente e acabaram falecendo. Sua filha Maitê não estava junto, pois havia ficado cuidando dos afazeres da casa. A moça ficou desolada, pois perder um pai ou uma mãe já é algo muito difícil, e ela acabara de perder os dois de uma vez só. Não havia o que consolasse a menina e amenizasse sua dor, ainda mais porque ela não tinha outros parentes que a amparassem e com quem ela pudesse contar. Ela estava sozinha no mundo. O dono da casinha onde ela morava era um viúvo e sempre se interessou por Maitê. Porém, como ela tinha seus pais, ele nunca se atreveu a tentar nada com ela. Mas agora que ela estava sozinha, ele começou a rondá-la e Maitê ficou muito assustada. Com muito medo, ela resolveu ir embora. Não tinha nada seu naquele lugar, nem família para ampará-la, e ainda ela estava sob constante ameaça do dono da casa. E antes que algo pior lhe acontecesse, ela resolveu se mudar para a cidade. Juntou o pouco de dinheiro que tinha e já na cidade ela alugou um quarto e começou a procurar trabalho. Porém, como não havia nem terminado o ensino fundamental, não estava conseguindo nada e o dinheiro estava acabando. Logo, ela não teria como se sustentar. Um dia, em desespero, Maitê entrou numa igreja e, chorando, pediu que Deus lhe ajudasse, pois já não tinha mais forças e não sabia como fazer. Um padre, Augusto, a vendo chorando, se aproximou para ver o que havia ocorrido e se poderia ajudá-la de alguma forma. Maitê contou ao padre Augusto sobre a sua situação e ele disse que iria ajudá-la de alguma forma. Pediu que lhe desse um tempo para ver o que poderia fazer e que voltasse à igreja no mesmo horário no outro dia para conversar com ele. Ele lhe deu umas frutas que tinha e ela foi com o coração mais leve, sentindo que tinha encontrado alguém que poderia ajudá-la. Naquela noite, ela se ajoelhou e implorou a Deus que, pelo intermédio de Padre Augusto, ajudasse. Ela não se importava em trabalhar, no que fosse, não tinha preguiça, só queria viver com dignidade. O Padre Augusto conversou com um empresário da cidade chamado Fernando, que frequentava a igreja e pediu se ele podia ajudá-la. Fernando era casado com Vanessa e tinha 3 filhos, Cláudia, Gabriel e José. Fernando e Vanessa concordaram em receber Maitê em sua casa, onde ela trabalharia como empregada doméstica, tendo assim onde morar e não lhe faltaria nada. Quando Maitê voltou à igreja no outro dia, Padre Augusto lhe deu a boa notícia. Ela não cabia em si de felicidade, teria um teto e comida. Assim Maitê mudou-se para a casa de Fernando e Vanessa, porém nem tudo foi como ela esperava. O filho mais velho de Fernando, Gabriel, se interessou por Maitê e ela também ficou encantada por ele. Ela era uma menina doce, ingênua e sem maldade. Já Gabriel, dos 3 filhos de Fernando, era o mais problemático. Sem vontade de trabalhar, passava os dias bebendo e gastando o dinheiro de seu pai. Maitê, embora tivesse ficado encantada com Gabriel, era uma moça humilde e fez na casa de Fernando e Vanessa exatamente o que havia combinado. Trabalhava, não procurava problemas e, como podia, se desviava de Gabriel, que estava sempre por perto insinuando algo. Ela se afeiçoou muito a Fernando e Vanessa pela ajuda que estavam lhe dando
e por nada no mundo queria desapontá-los. Vanessa, vendo o esforço de Maitê, a incentivou que ela trabalhasse durante o dia e estudasse à noite, pois quando ela tivesse uma educação melhor, Fernando poderia contratá-la na sua empresa. Assim Maitê fez. Trabalhava de dia e estudava à noite. Embora cansada, estava muito feliz. Os outros 2 filhos de Fernando, José e Cláudia, já trabalhavam na empresa com o pai, e ele insistia que Gabriel também deveria se interessar pelos negócios da família, mas não estava conseguindo que ele se disponibilizasse a trabalhar como os outros. Gabriel continuava vivendo de festas e correndo atrás de Maitê, mas querendo se aproveitar dela, e ela, mesmo gostando dele, não lhe dava chance. Gabriel sabia que não poderia forçar nada com Maitê, porque ela tinha a proteção de seus pais e sabia que se lhe fizesse algo, teria que assumir as consequências. Sabendo disso, ele decidiu mudar a sua tática. Pensando em conquistá-la, pois ele não estava acostumado a ser rejeitado, passou a fingir interesse pelas coisas da empresa e passou a trabalhar com seu pai, já que a essa altura Maitê já estava trabalhando também na empresa e ele queria ficar perto dela para ter uma oportunidade, mas não pensando em ter algo sério, somente queria tê-la para poder dizer que nunca foi rejeitado por mulher nenhuma. Ficando mais perto de Maitê, ele foi se encantando com ela e também orgulhoso não queria dar o braço a torcer. Junto a Maitê também trabalhava Marcelo, um jovem muito esforçado que estava interessado em Maitê também, mas ela não lhe dava oportunidade, já que gostava de Gabriel, mas não revelava isso a ninguém. Ela trabalhava e se mantinha longe dos 2, mas Gabriel já tinha percebido o interesse de Marcelo em Maitê e não estava gostando nada, estava morto de ciúmes. Gabriel seguia rondando Maitê, ia trabalhar na empresa, pois assim controlava ela e Marcelo, e fazia 1000 promessas a ela, até que meses depois ele conseguiu o que queria. Depois de passarem tanto tempo juntos, Gabriel também se apaixonou e eles começaram a namorar. Estavam felizes e radiantes. Aquele jovem que vivia em festas e bebendo havia se transformado. Agora trabalhava na empresa de seu pai, era responsável. Na sua casa, seus pais só sabiam agradecer a Maitê pela mudança que ela havia feito na vida de seu filho, pois ambos sempre sonharam em vê-lo como estava agora. Passou quase 1 ano e Maitê acabou ficando grávida. Ela se assustou e não sabia qual seria a reação de Gabriel, porém ele e sua família ficaram muito felizes com a notícia. Tudo estava bem e eles planejavam se casar. Na empresa começou a trabalhar uma nova secretária, Sônia, que se interessou pelo patrão e começou a fazer intrigas sobre Maitê, querendo afastá-la de Gabriel. Sônia era uma pessoa invejosa que se fazia de amiga para Maitê, mas estava querendo se casar com Gabriel, não por amor, mas porque ele era rico. Era o marido que ela sonhava. Um dia Sônia armou um plano para que quando Gabriel chegasse, encontrasse Marcelo abraçando Maitê e assim duvidasse da fidelidade dela e rompesse a relação deles. E Sônia conseguiu. Quando Gabriel viu a cena, ficou cego de ciúmes. Partiu para cima de Marcelo e, influenciado por Sônia, acusou Maitê de tê-lo traído há tempos e que o filho que ela esperava não era dele. Por mais que Maitê explicasse que o abraço não era o que ele imaginava, ele não escutava mais. Rompeu a relação deles, achou que Maitê não o amava e estava interessada em seu dinheiro. Viajou deixando Maitê sozinha. Ela, que já estava no final da gravidez, ficou desolada. Não tinha mais seus pais, estava grávida e o homem que amava, pai de seu filho, a havia deixado, acusando-a de algo que ela não tinha feito. Fernando e Vanessa apoiaram a nora em tudo. Tinham certeza de que o bebê que ela carregava era sim seu neto e a aconselharam a ter um pouco de paciência e deixar Gabriel esfriar a cabeça. Maitê deu à luz a Lucas um pouco antes do esperado. Vanessa estava trocando o neto quando percebeu que o menino nasceu com um sinal nas costas que a família de Fernando tinha. Ele mesmo tinha e os seus filhos também. Na maternidade ainda, Vanessa ligou para Gabriel, para que viesse urgente, pois como eles já sabiam, ele tinha cometido o maior erro de sua vida. Lucas era seu filho e o sinal era prova disso.
Gabriel não podia acreditar. Ele ria e chorava ao mesmo tempo. A mulher que ele amava era sincera, era fiel e Lucas era seu filho. Ele tinha sido muito injusto. Precisava do perdão de Maitê. Queria pegar seu filho no colo e ter a sua família. Mas ele sabia que isso não seria fácil. Maitê estava muito magoada e com toda a razão. Ela sofreu muito por causa das intrigas que ele acreditou. Gabriel chegou à maternidade com flores, balões e um ursinho para seu filho Lucas. Maitê nunca afastaria Gabriel de seu filho, porém ela não queria que ele se aproximasse dela. Mas Gabriel a amava e a queria de volta em sua vida. Ele pediu perdão de joelhos. Antes de conhecer Maitê, Gabriel havia sido traído e jurou que nunca mais se apaixonaria e teria as mulheres que quisesse por diversão. Como ele era rico, assim ele fazia quando conheceu Maitê. Ela ficou muito relutante, estava magoada demais, ofendida, porém amava Gabriel e queria estar ao seu lado. Acabou entendendo que Gabriel, por ter sido traído em outra situação, tinha um trauma e com uma pessoa fazendo fofocas ele acreditou. Gabriel jurou nunca mais duvidar de Maitê. Eles voltaram a namorar. Gabriel voltou à fábrica, que havia abandonado pois não suportava estar perto de Maitê sem estarem juntos. Sônia foi demitida e Padre Augusto casou Gabriel e Maitê. E Lucas é a alegria da casa deles e de seus avós Fernando e Vanessa.